que sou capaz de ajudar. No espelho então descubro quem eu sou, tantos talentos para usar. Vejo mulheres na missão, da forma como elas são. Missão mulher é viver pra servir, amar, cuidar e construir. Eu vou compartilhar o amor onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher nessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Quero aprender com os meus erros e a cada dia melhorar. Onde o Senhor me enviar, eu irei ao mundo todo proclamar. Eu vou compartilhar o amor onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher nessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Eu vou compartilhar o amor onde quer que for, romper fronteiras, reconhecer o meu valor e ser mulher nessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Antes eu quero ler um verso aqui que está no livro de Isaías. Se vocês quiserem abrir suas Bíblias, Isaías 52, verso 7, é um verso bem conhecido, que diz assim: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não nasci num lar cristão, né? Eu sou de uma família de 11 irmãos, né? Mas meu pai e minha mãe, eles não eram evangélicos, não eram adventistas, e me criei também num sítio, né? Foi num sítio. Depois desse sítio, nós íamos morar aqui em São José da Mata. Meu pai ficou doente e nós íamos morar aqui em São José da Mata, porque ficava mais fácil. E aí, quando chegamos aqui, eu tinha o quê? Eu tinha uns 12 a 13 anos. Aí eu conheci uma família que estava iniciando esse trabalho aqui em São José da Mata. Não tinha igreja, aqui em São José da Mata não tinha igreja adventista, tinha igreja adventista em Campina Grande, que fica a 12 quilômetros de São José da Mata. Mas aqui não tinha igreja adventista. Então, nós somos o quê? Nós somos pioneiros, né? Aqui em São José da Mata. E eu e minha mãe, nós fizemos amizade com essa família e passamos a estudar a palavra de Deus, né? E depois, com alguns dias, chegou uma missionária. Eu não sei se tem alguém aqui que conheceu ou que ouviu falar de Tarsília Caldas.
muito conhecida, uma missionária, uma mulher de Deus, né? E na época ela era tesoureira da Igreja Central de Campina Grande. E ela começou esse trabalho na casa dessa irmã, a irmã Maria Nascimento, né? Ela tinha 4 filhos e tudo começou por aí, né? E aí a irmã Tacília achou melhor alugar um salãozinho, né? Era pequeno, mas também o número de pessoas era pequeno, como sempre, né? Quando começa é um número resumido. E aí a gente começou a estudar a palavra de Deus com ela. Ela é uma mulher de Deus realmente. E missionária, ela trabalhava para a missão, né? Para a Missão Nordeste como missionária. E foi ela que iniciou todo o trabalho aqui em São José da Mata. E iniciamos, né, o trabalho e foi assim aos poucos, com dificuldade, como tudo que inicia, né, tem as suas dificuldades, mas ela alugou esse salão e nós começamos, e é interessante que a escola sabatina, irmãos e irmãs, começava 3 horas da tarde, né, era de 3 às 5, 5:30, porque ela, como ela era tesoureira lá da Igreja Central, ela não poderia sair de manhã da igreja, ela era muito zelosa, ela era muito cuidadosa com as coisas de Deus, e ela não poderia sair da igreja de manhã, da igreja central onde ela frequentava. Aí ela começou, a gente fazer a escola sabatina 3 horas da tarde. E aí iniciou, né, o trabalho, e aí foi passando o tempo, e a gente viu a necessidade de uma igreja, né? Aí ela começou, né, colocou na mente mesmo, e disse, nós vamos entrar em contato com a missão, e vamos falar com o presidente da missão para comprar um terreno aqui em São José da Mata, e nós construirmos a igreja. E assim foi. E ela corria atrás mesmo, né? E foi, e aí comprou o terreno, e aí pronto, vocês sabem que quando compra o terreno, aí os irmãos caem de dentro, né? Um faz uma doação de uma coisa, outra de outro, e ela continuou correndo atrás também para conseguir os materiais, né, de construir, e os irmãos caíram de dentro, e aí teve o lançamento da pedra fundamental. Eu não lembro a data, porque isso faz muito tempo, eu não lembro, eu também não anotei, mas houve o lançamento da pedra fundamental, e aí começou a construção da igreja, né? E pronto, aí daí em diante, louvado seja Deus, nós continuamos os estudos, eu me batizei, eu e minha mãe, né? Da minha família, fomos as pioneiras também, né? E nós nos batizamos em 1976, 26 de setembro de 76. Eu e minha mãe, a gente foi batizada. E aí ingressamos na luta, né, de pregação do evangelho, e como minha irmã Clary diz, que o primeiro campo é a nossa família, e eu e minha mãe começou a trabalhar com a nossa família, né? Eu muito jovem ainda, não entendi direito ainda bem as coisas, mas cresci dentro, louvado seja Deus, né? Porque como muito jovem, mas passei a conhecer a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, e a gente começou a pregar. Graças a Deus, hoje, a minha família, como eu falei, que são de 11 irmãos, né, eu já perdi 3, né, já dormiram, 3 irmãos, mas parte da minha família hoje são da igreja, né? Minha mãe pregava muito para os meus irmãos, e a gente foi ali trabalhando com um, trabalhando com o outro. Tem alguns que não estão na igreja, mas já foram evangelizados, e a gente começou a evangelizar dentro e fora, né? E louvado seja Deus por isso. Então, daqui de São José da Mata, nós somos pioneiras. Hoje nós não estamos, eu não estou, minha mãe hoje já é falecida, morreu com 100 anos, dormiu, né? Dormiu no Senhor, na esperança da ressurreição. E louvado seja Deus, né? Que temos essa certeza, que é uma promessa que Deus nos faz, de que vamos dormir, mas vamos ressuscitar, né? Na manhã da volta de Jesus. E aí foi continuado o trabalho, né? Hoje eu não estou mais em São José da Mata, eu estou no campo de Angola, como a irmã Clary falou, porque a gente foi chamado, né? Meu esposo
era ancião lá da igreja de São José da Mata, e eu não sei se os irmãos lembram, mas teve aquele projeto de lares abertos, e aí tem uma irmã daqui, né, que inclusive foi quem doou o terreno para que a igreja daqui fosse construída, e ela pediu para que uma pessoa, alguém ajudasse ela, né? E meu esposo se dispôs a vir fazer o trabalho aqui do Campo de Angola, e nós viemos juntos, né? Inclusive saímos literalmente de São José da Mata, inclusive para morar, né? Moramos aqui perto da igreja. E a gente abriu aqui esse trabalho, né? Meu esposo construiu igreja, e aí a gente começou a evangelização, e louvado seja Deus, a gente não sabe nem quantos estudos bíblicos foram dados. Eu sei que a igreja, a construção foi rápida, o número de membros também cresceu muito rápido. Hoje temos uma igreja atuante, entendeu? Louvado seja Deus, para a honra e glória de Deus, irmãos. Ele nos levanta para fazermos a sua obra, né? E a gente só tem o que agradecer a Ele. E hoje nós estamos atuante, né? Na igreja, hoje eu estou no Ministério da Mulher, né? Até peço às irmãs que orem, porque é um ministério, é muito forte esse ministério, ele está em praticamente todas as programações da igreja, e eu agradeço a Deus por ele ter me chamado, por ele ter me tirado de uma incredulidade, né? Muito jovem, eu não entendia muita coisa ainda, mas graças a Deus o que eu fui entendendo já foi dentro da palavra de Deus. Então esse é o meu testemunho, não é a minha história. Não dá para a gente contar toda, a gente tem que resumir, não é? Mas eu só tenho que agradecer a Deus, né? Pelo chamado, pelo que Ele colocou nas minhas mãos, na mão da minha família, né? Sou casada com o irmão Edélcio, tenho 4 filhos, né? O Anderson, o André, o Isaac e o Isaías. O mais velho, ele está afastado dos caminhos do Senhor. Também peço às irmãs e os irmãos que orem por ele, porque para que ele venha se entregar novamente a Jesus. Mas os outros estão na igreja, para a honra e glória de Deus. O André, graças a Deus, ele é muito atuante na igreja. O Isaías e o Isaac ainda são adolescentes, né? Mas também estão junto conosco. E é isso aí, irmãos. Que Deus continue abençoando cada um de Louvado seja Deus pela vida dessas mulheres, desses homens que se entregam para fazer o trabalho do Senhor. Louvado seja Deus. Que eu e você possamos ser essas pessoas que digam, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu vou, eu vou. Coloca aí, digita aí, eu vou, eu vou. Amém? Bom dia, sejam muito bem-vindos, ou boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai, né, ter contato. O que eu sei é de uma coisa. Todos os dias chegam novos membros para essa família. E isso muito alegra meu coração. Então, sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade para interagir aí. Sabe uma coisa que eu gosto muito? É ler comentários. Eu fico lendo os comentários, vejo os pedidos de oração. Sempre que posso, estou intercedendo pelos pedidos que aqui são colocados. Inclusive, já já nós vamos ter momento de oração, vamos ter o momento da lição da escola sabatina e o Reavivados por sua palavra, e também um momento de uma mensagem muito especial que vai inspirar você. Então, não perca. Já vai chegando, ó, já vai deixando o like. Por que, irmão Cláudio, deixar o like? Porque o YouTube manda para outras pessoas. Amém? Que você seja esse missionário também, contribuindo para a obra do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus? Vamos? Querido Deus, aqui estamos, Pai. Chegamos pela fé, Senhor. Chegamos porque sabemos que tem um Deus que nos despertou, que nos dá o desejo a cada dia de te buscar, Senhor, porque esse desejo não é natural do ser humano. É o Senhor, ó Deus, que insiste com misericórdia, com paciência, com amor, com benignidade, com seu amor sobre cada um de nós. Insiste em nossos corações, batendo todos os dias a porta do nosso coração,
E a tua palavra diz: se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos sonhos. Então, Senhor, maravilha que hoje nós não endurecemos os nossos corações para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, através de cada mensagem que aqui for passada. O Senhor já falou através desse testemunho, Pai. Continua falando conosco, Pai, e usa também poderosamente a tua filha que vai trazer essa mensagem do Reavivados. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E agora ela já está aqui conosco para trazer essa mensagem. Bom dia, minha irmã Margarete. Graça e paz, serva de Deus. Bom dia, Clari. Bom dia, povo de Deus. Olha, povo que Deus não dormiu, viu? Deus não pregou o olho nessa noite, Amém. cuidando de mim e de você. Que Deus maravilhoso! Que amor é esse? Então, é por isso que devemos voltar e dizer: louvado seja, meu Deus, o teu santo e grande nome, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ter nos alcançado mais uma vez, nesta manhã chegou e nos despertou com vida e com saúde. Aqui estamos nós, Deus, para fazer o teu trabalho. Que possamos, eu e você, todo dia dizer assim para Deus: Deus, eis-me aqui, eu vou, Senhor, cumprir a tua missão. Realmente, como Clary falou, o reavivar de hoje está em Oséias, capítulo 6. Mas nessa história toda eu tirei apenas um verso, que Deus perguntou para Efraim, Deus perguntou para Judá, e Deus pergunta para mim e para você também, meu querido. Essa pergunta fez para o passado, não é só para o passado, ela vale para hoje também, porque a cada dia Deus fala ao nosso coração. E o que nós fazemos quando Deus fala no coração? A gente fecha a porta do coração, tapa os ouvidos, ou como é que nós agimos? Então, vamos passar a meditar, mas eu quero antes fazer uma oração com você, tá bom, queridos? Bondoso Deus e amado Jesus, graças te damos por esse momento, onde estamos diante de tua presença, com a tua palavra aberta, mas somos pequeninos demais, meu Deus, para poder entender a tua palavra. Fala, Senhor Deus, no nosso coração, nós queremos ouvir tua voz, ó Deus, porque a tua voz é voz de sabedoria, voz de inteligência, voz, meu Deus, que deixa o homem inteligente, meu Senhor. Quando a gente se curva diante de tua presença, em oração, o Senhor nos dá aquilo que precisamos, de acordo com a tua vontade. Por isso, Senhor, que nos concede a tua misericórdia nesta manhã, Senhor, para poder entender a tua santa e poderosa palavra. Nos inspira, meu Espírito Santo. Eu te oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aqui no capítulo 6 de Oséias, tem assim, arrependimento, aquelas letrinhas assim, escurinhas em cima. Na minha é amarelinha. Arrependimento fingido. Já viu? Já se peguemos nós fazendo assim um arrependimento a Deus fingido? Quando é que fazemos um arrependimento fingido? Sabe quando? Quando a gente se arrepende de uma coisa, do pecado que cometeu, mas aquele arrependimento não é de coração. A gente está falando, mas não está vindo do fundo do coração. Então ali é um arrependimento fingido. E Deus queria que aquele povo tivesse um arrependimento sincero diante de Deus, não fingido. Aí, por isso que eu disse no começo, Deus falou sobre aquele povo? Deus fala hoje para mim e para você, Margarete. Quando você chegar na minha presença, vem com sinceridade. Clarinha, minha filha, quando você vier para mim, vem com sinceridade. E meu Erivaldo, meu filho, vem para mim com sinceridade. É assim que Deus fala para mim e para você, que Deus não mudou, não. Deus, nosso Deus, é o mesmo, queridos. Veja aqui comigo, no capítulo 6 e o versículo 4. Deus fala assim, olha, Deus usou quem agora? O profeta Oséias, para falar para o povo. De quem? No versículo 4, que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa
da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por que o amor de vocês é assim, meus filhos? Por quê? Por quê? Por que o amor de vocês é fingido contra é a meu respeito? Por quê? Por quê, Efraim? Deus pergunta agora para mim e para você. Por que Rio Grande do Norte? Vamos dizer assim, Deus faz para cada estado. Por que Recife? Por que São Paulo? Por quê? Por quê? O que eu vou fazer de você? O que farei de vocês, Judá? Por quê? Sabe por quê? Porque o amor de vocês se acabou. Por quê? Queridos, é assim. Quando nós nos preocupamos muito com as coisas dessa terra, a gente esquece de buscar a Deus. Quando a gente se preocupa muito em fazer só a nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu, nós esquecemos e esse amor vai desaparecendo. E Deus pergunta para mim e para você, Margarete, o que farei de você? Por que o seu amor, minha filha? Por que você deixou morrer o seu amor? Por quê? Tanto que eu te amo. Eu não dormi essa noite cuidando de você, minha filha. E por que você me abandonou? A gente vive hoje no mundo, é assim, queridos. A gente vive dentro de uma irmandade que é assim. Se pisar no meu calo, aí você tá cego, meu irmão, não viu meu pé, não é? E aí, cadê o amor? E assim, tantas e tantas coisas que existem dentro da casa do nosso Pai Celestial, que o verdadeiro amor não existe mais. A gente, às vezes, irmão, vê no semblante das pessoas que o verdadeiro amor, aquela compaixão de irmão, não é verdadeiro, não é verdadeiro. E Deus pergunta para mim e para você, porque o seu amor, meus queridos, é como a névoa da manhã, é coisa passageira. É meu esposo, ele faz assim, ele conta uma história assim, o irmão Davi, que a busca do Espírito Santo é assim, ele faz uma comparação assim, a gente vai na igreja, aí pega um pote, enche da unção do Espírito de Deus. E quando sai da igreja, de um momento, por qualquer coisa da vida que aconteceu, aí o pote caiu e quebrou. E agora? A unção do Espírito Santo, acabou. É assim, queridos? Não. A unção do Espírito Santo eu preciso buscar cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo na minha vida, para que o Espírito Santo de Deus me ensine a realmente amar a Jesus, amar a meu Pai Celestial. Ele pergunta: o que farei de você, meus filhos? Já pensou, irmãos? Que Deus fosse fazer de nós o que nós merecemos. Aí eu pergunto para cada um de nós: o que nós merecemos? Não merecemos nada, queridos. Se Deus nos tratasse com nossos olhos, nós seríamos mortos agora mesmo. Eu digo: louvado seja Deus, glória a Deus, porque Deus nos olha com olhar de amor. Quando o coração de Deus olha para nós, é com o coração, irmão, de compaixão. Ele não me vê aquela Margarete pecadora, desgraçada. Ele me vê uma pecadora, uma Margarete. Filha, eu te remi. Eu te remi, filha. Você é minha. Por mais que o inimigo tente roubar você de mim, filha, mas ele não vai conseguir, porque você é minha, você é meu filho. E por que você deixa seu amor morrer cada dia, filho? Só tem uma chance, filho, é você voltar para mim, me busca. A Bíblia falou assim, olha, a palavra do Senhor falou para nós agora, porque seu amor é como a névoa da manhã, é como o orvalho da madrugada. Aquele orvalho, enquanto está de madrugadinha, ainda serenando, aquela frezinha, fica aquele orvalho. Mas quando começa, presta atenção, quando o sol começa a nascer, que já começa a esquentar um pouquinho, aquele orvalho vai desaparecendo. E a Bíblia comparou o meu amor e o seu com esse orvalho. Mas, filho, não faça isso. Não faça isso, filho. O que eu quero fazer de você? Um grande campeão. Campeão de fé. Então, eu vou dizer assim,
campeão, vencedor. Deus quer fazer de mim e vocês, queridos, um campeão, que em meio às circunstâncias dessa vida, mas que possamos olhar para o nosso Deus. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor não me olha com os meus olhos, o Senhor me olha com o olhar de amor, mas o Senhor perguntou para ajudar. Ajudar o que eu farei com você. Essa cidade, essa nação é um povo mau, um povo idólatra, um povo sanguinário, um povo que deveria morrer sem salvação. Mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Meu filho vai vir para morrer, para salvar essa nação. Oh, glória! E hoje ainda nós esperamos o nosso Senhor Jesus voltar para nos buscar. A salvação, a nossa salvação, queridos, já está garantida. A nossa coroa da vida está garantida, comprada pelo preço do sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Está hoje à minha disposição e à sua, queridos. Que possamos nós, cada dia, amar a Jesus com o seu verdadeiro amor, não com o amor fingido, porque Ele sabe, Deus sabe o que está dentro do meu coração. Não tem aquele hinduinário que diz assim, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Uma palavra que sai da minha boca fingida, nosso Deus já está sabendo. Que possamos abrir o nosso coração e trazer para Deus uma adoração, um arrependimento, que Ele verdadeiramente aceite essa adoração, esse arrependimento. Que Deus, assim, meus queridos, continue nos abençoando. O que farei de você, filho? O que é que você merece? Você não merece nada, filho, mas eu estou aqui para te ajudar. Não importa o que você esteja passando, meu filho, mas eu estou aqui, unicamente, para te ajudar. Que amor esse? Que possamos sentir esse abraço desse Pai Celestial, esse carinho desse Deus maravilhoso, que cuida da gente 24 horas sem cessar. E que possamos nós estar cada dia colocando nossa vida nas mãos de Deus. Que assim possamos estar cada dia buscando a presença do nosso Pai Celestial. E que Deus assim nos abençoe cada dia. Ontem, hoje e amanhã, em nome de Jesus. Amém. E até amanhã, queridos. Se Deus assim nos permitir. Estaremos de volta. Amém, amém. Louvado seja Deus. Obrigada, minha irmã Margarete, por trazer para nós essa reflexão, né, do Reavivados de hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida, amada. Amém, amém. Amém. Agora vamos estudar a lição. Ele já está aqui. É contigo, meu irmão Berivaldo. Que Deus te use Obrigado, bom poderosamente. dia. Obrigado. A paz de Deus esteja com todos vocês, que tudo seja falado, cantado neste culto, nesta manhã, seja para honrar e glorificar o nosso Deus. Que vocês estejam na paz de Deus. E hoje nós vamos abrindo, né, o tema As Três Mensagens Angélicas, quinta-feira, 30 de maio, e essa lição está muito maravilhosa, muito boa, né, muito esclarecida, né, é o interesse de Deus para me salvar e salvar também a vocês. Mas antes de entrarmos especificamente em Apocalipse 14, de 6 a 12, que é onde está, né, o tema da mensagem dos três anjos, eu gostaria de fazer uma abertura em Apocalipse 14, né, na parte inicial, quando nos vem falando sobre a questão, né, dos 144 mil, tá? Para a gente entender, né, os pontos até chegarmos na mensagem do trabalho de Deus, ainda querendo alcançar, né, o máximo possível, né, de pessoas, né, para o seu reino. Vejam só, quando nós lemos Apocalipse 14, a entrada do verso 1 ao verso 5, nos fala de três anjos anunciando ao mundo as últimas mensagens de esperança e condenação, tá? Que está dentro desse capítulo, tá bom? E os 144 mil aparecem novamente, desta vez sobre o Monte Sião, profeticamente recobertos de glória, vitórias tais como, de fato, serão, uma vez terminado o dramático conflito. Tá?
Os 144.000 que aqui em Apocalipse 14, de 1 a 5, se encontram em pé, são homens e mulheres, meninos e meninas que permaneceram inamovível em sua lealdade a Deus. Não se achou mentira em seus lábios, tá? Conforme Apocalipse 14, 5. Eles não se macularam com mulheres, verso 4, ou seja, não revelaram qualquer intimidade com a falsa mãe Babilônia e suas filhas prostitutas. Eles venceram toda e qualquer tentação quanto a adorar a besta e a sua imagem. Eu até separei aqui um retratozinho, né, da questão da figura desta imagem. Tem que tomar cuidado, né? Tem que estudar sobre isso aí, essas especificações, porque, né, que essa mulher está montada, né, em cima desse animal, porque esses chifres, né, essa conduta aí, nessa postura. Então, isso tem dentro do Apocalipse, tá? Você que está entrando hoje pela primeira vez nessa live, procura a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá nas igrejas temos instrutores bíblicos dentro do curso de Apocalipse e pode te esclarecer onde é que está esta igreja, esta besta, né, esta autoridade, né, e assim te ajudar, né, a descobrir, né, as coisas que Deus tem para falar a você e falar a cada um de nós. Então, ou seja, não revelam qualquer intimidade com a falsa mãe Babilônia e suas filhas prostitutas. Eles venceram toda e qualquer tentação quanto a adorar a besta e sua imagem. Compare Apocalipse capítulo 13, verso 17, com Apocalipse capítulo 15, verso 2. Eles não têm máculas. Apocalipse 14, 5, né? Podemos concluir com isso aí, tá bom? Olha bem, os 144.000 sobre o Monte de Sião preenche a profecia de Sofonias, que está no seu capítulo 3, do verso 12 a 15, a respeito do povo de Deus, dos últimos dias reunidos em seu santo monte. Pronto, então, essa é a entrada agora para a gente entender, e vamos agora para a mensagem dos 3 anjos, tá? Revigorados por esses lampejos de felicidades futuras, essas que acabamos, né, de apresentar, né, que é futuro, somos a seguir informados acerca do árduo trabalho que ainda resta a ser feito. Agora aparece o primeiro anjo, dentro da leitura de Apocalipse 14, né, no verso 6, símbolo de um relevante destaque contra o fundo representado pelo céu, tal como a mãe genuína em Apocalipse 12, verso 1, que é uma figura, né? Mas vamos ver os fatos. A semelhança da mulher, o anjo parece estar localizado no céu, mas constitui o símbolo de um grupo de pessoas que vive sobre a terra. Voando pelo meio do céu, né? Voando pelo meio do céu, este anjo traz consigo o evangelho eterno e leva a cabo a comissão há muito atribuída por Cristo aos seus seguidores, que é pregar o evangelho a todo mundo, conforme Mateus 24, né, verso 14, né? Esta é a definição para cada um de nós. Existe urgência em sua voz, quando ele diz, temei a Deus e dá-lhe glória. Exclama, né? Exclama em alta voz, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7, tá? O primeiro anjo, ele se projeta desta forma, tá? Mas eu fui para os comentários para a gente ver alguns detalhezinhos. Vejamos aqui a questão do primeiro anjo, né? Quando ele diz em grande voz, as mensagens do primeiro e do terceiro anjo são proclamadas com grande voz. Isso indica que a mensagem está proclamada de modo que todos ouçam. A expressão também enfatiza a importância da mensagem. Então, não é que o anjo vai estar voando no céu, mas este anjo é eu e você que fomos chamados para pregar esse evangelho que está registrado no livro de Mateus 24, verso 14, tá? E a questão do temer, né? É a reverência para com Deus. E quando diz temer a Deus, né, podemos entender que o apelo para temer a Deus é feito na hora crucial, quando as pessoas estão adorando os deuses do materialismo, do prazer e muitos outros criados, né, por elas mesmas. Tá?
Então, a gente pode observar isso aí, né? Da questão a saber qual é o Deus que nós estamos servindo. Se estamos servindo ao Deus criador dos céus, da terra e do mar, mantenedor de nossas vidas, ou a outros deuses, tá? Agora, veja só, aqui ainda em Apocalipse 14, versos 6 e 7, podemos ver a questão de adorar, porque o anjo chama a mensagem àqueles que estão com seus ouvidos atentos a adorar, tá? Olhe bem, aqui a adoração a Deus contrasta com a adoração à besta, de Apocalipse 13, verso 8 e o 12, e a sua imagem, no verso 15. Na crise final, os habitantes da terra serão chamados a fazer uma escolha semelhante à dos 3 hebreus em Babilônia, entre a adoração ao Deus verdadeiro ou aos falsos deuses. Isso está registrado em Daniel, capítulo 3. Estão lembrados de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Pois é, aquela estátua bem grandona, né? Que ela tinha várias partes, né? A cabeça de ouro, né? A parte do peito, né? De prata, a parte daqui da cintura de bronze, as pernas de ferro, tá? E ali o rei fez ela toda de ouro. E eles foram chamados a adorar, mas eles não se prostraram. A mensagem do primeiro anjo tem o objetivo de preparar as pessoas para a escolha correta e a permanecerem firmes no momento crucial. Isso aqui é futuro, não demora muito. Está muito próximo, tá? Então, a mensagem está chamando, tá? Para adorar a Deus, né? E respeitar, tá? E obedecer. Agora, quando o anjo fala que fez o céu, a terra, vamos observar, o Criador do universo é o único digno de adoração. Nenhum ser humano, nem anjo é digno de receber culto. Trata-se de uma prerrogativa exclusivamente divina. A criação é uma das características distintas do Deus verdadeiro, em contraste com as divindades falsas, conforme Jeremias capítulo 10, verso 11 e 12. O apelo para adorar a Deus como Criador vem de uma hora crucial, uma vez que a pregação da primeira mensagem angélica foi seguida pela rápida disseminação da teoria da evolução. Além disso, o chamado para adorar a Deus como Criador de todas as coisas implica que se dê a devida atenção ao memorial da criação divina, o sábado, que está escrito em Êxodo, capítulo 20, do verso 8 a 11. Se o sábado tivesse sido guardado como Deus planejou, teria servido de salvaguarda contra a infidelidade e a ideia da evolução. O sábado é um ponto extremamente controverso na crise final, tá? Então, aqui é o ponto do primeiro anjo. Agora vamos ver o segundo anjo, tá? Para a gente entender, tá? Quando nos diz o seguinte, o segundo anjo anuncia a queda da falsa mãe, tá? Caiu a grande Babilônia. Aparece então, tá? Desta forma, e a sua mensagem de Apocalipse 14, 8. Quando João diz caiu, para a gente entender, eu gostaria de dizer, né, aqui, que antes vem a palavra dizendo. Então, observa aí na sua Bíblia, tá? Dizendo, a primeira e a terceira mensagem angélica são proclamadas em grande voz. A mensagem a respeito da queda de Babilônia é anunciada posteriormente com potente voz, a cor do Apocalipse 18, verso 1 e 2. Agora, a palavra caiu, vamos ver o esclarecimento, apoiam a omissão, né, do segundo caiu. Então, isso é uma ratificação, que caiu mesmo, tá? O que é que deveria fazer? Manter a postura do evangelho eterno, tá? Mas de acordo com a mistura, que Babilônia é mistura, confusão, tá? Veio essa questão. A passagem parece ecoar, né, em Isaías 21, verso 9, em que as evidências se dividem entre a palavra caiu, ocorre uma ou duas vezes. O hebraico repete o termo. A medida da ênfase à mensagem Babilônia é um termo abrangente que João usa para caracterizar todos os grupos e movimentos religiosos que se afastaram da verdade. Isso exige que se interprete sua queda como um evento progressivo e cumulativo. A profecia da queda de Babilônia tem seu cumprimento final no afastamento por parte do protestantismo como um todo da pureza e simplicidade do evangelho. Apocalipse 14, verso 4. Então, a gente vê aqui a sequência, né, do que está acontecendo
né, e o anúncio do segundo anjo. Agora, vamos ver o do terceiro anjo. Aparece, então, né, o terceiro anjo. Sua mensagem é a mais terrível ameaça a toda a Escritura. Fala acerca da punição reservada a todos aqueles que, distintamente dos 144 mil, olha, completamente diferente, adoram a besta e a sua imagem, e recebem a sua marca, né, na fronte ou sobre a mão. Entretanto, a mensagem do terceiro anjo finaliza com esperança. Observe o detalhe, tá? Chamando a atenção para a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui a gente pode ver uma diferença dentro de todo esse contexto do primeiro, do segundo, né, e do terceiro. O primeiro chamando a adorar, tá? O primeiro chamando a adorar, a respeitar, a reverenciar, né, e a obedecer, tá? E aqui no terceiro a gente vê esse detalhe. Nesse momento, uma voz celestial, quase a repicar de um sino vesperal, pronuncia uma bênção. Trata-se da segunda das 7 beatitudes do Apocalipse. Bem-aventurado os mortos, diz a voz, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. E aqui está, né, a terceira beatitude, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Para a gente observar e entender que em meio a todo esse contexto, né, muitos vão dormir no Senhor, tá? E aqui Apocalipse está dando a oportunidade de saber que é uma bem-aventurança, né? Aqui eu paro para perguntar, será que eu e você, nessas ocasiões, nós vamos estar, né, preparados, né, para esses trâmites que vão ocorrer? Tá? Que vai tudo de encontro para os seguidores de Cristo, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, vejam só, tá? Ó, o julgamento e o evangelho, tá? O primeiro anjo, aquele que diz, é chegada a hora do seu juízo, prega o evangelho eterno. O julgamento começa enquanto a humanidade ainda dispõe de tempo para aceitar o evangelho. Esta é a hora para a humanidade ainda, né, para aceitar este evangelho e seguir a este Senhor, Senhor dos senhores e Salvador, tá bom? Pois é, então, o evangelho no Novo Testamento, em sua tradução, cujo significado é boas novas. Um evangelista é uma pessoa que dedica sua vida à carreira de pregar aos outros acerca de as boas novas, né, de Cristo. Então, para que a gente possa entender, que dentro desse contexto da lição da escola sabatina, da mensagem dos 3 anjos, nos traz esses relatos, tá? E aqui na pergunta 7, quando o autor coloca Apocalipse 14, 12, né, e diz quais são as 2 características daqueles que se recusam a adorar a besta, e porque ambas são de vital importância, eu entendo que as 2 características é os que guardam os mandamentos de Deus, né, e têm a fé em Jesus. E eu até digo mais ainda, que hoje nós temos a fé em Jesus, mas naqueles dias difíceis que vamos passar, precisamos ter a fé de Jesus. Vai ser uma fé suportável, né, uma fé robusta, né, uma fé perseverante, sólida, né? Quem estiver vivo tem que ter tudo isso que nós estamos estudando nas lições da escola sabatina contida na nossa cabeça, porque nós não vamos estar em nossas mãos, né, com a testemunha, as 2 testemunhas de Deus, nós não vamos estar. Elas vão ser tiradas de nossas mãos. Nós não vamos estar no lugar onde nós estamos. Nós não sabemos aonde nós vamos estar. Mas Deus há de providenciar. E para aqueles, né, que se preocupam com relação à alimentação, né, Deus diz que não faltará nem o pão nem a água. Deus não deu o pão, né, e a água lá para Elias, que estava numa caverna escondida de Jezabel e de Acabe, né, durante 3 anos e meio. Pois é, então, essa é a primeira resposta. E a segunda, né, porque ambas são vital de importância. É questão de obediência e a fé em Jesus. Então, nesses dias, teremos que ter a fé de Jesus. Para a gente finalizar, eu gostaria de colocar aqui o primeiro parênteses, logo após a pergunta 7, que nos diz o seguinte: no fim dos tempos, Deus terá um povo leal a ele, diante da maior oposição e da perseguição mais feroz da história. Por meio do dom da justiça de Cristo, esse povo será obediente e cheio de graça. Devemos continuar,
né, confiando e obedecendo e aceitando a graça de Deus hoje. Tá? Nós temos que estar preparados hoje, porque nós não sabemos se nós vamos estar vivos ou qual é o dia que nós vamos estar vivos. E se vamos estar vivos para esse dia. Tá? Agora, aqui, no penúltimo parágrafo da lição, os comprometidos seguidores do Salvador não só terão fé em Jesus, mas também terão a fé de Jesus, que é a fé, né, tão profunda, tão confiante, tão comprometida, que todos os demônios do inferno e todas as provações da terra não podem abalá-la. Essa fé torna possível confiar quando não se pode ver, crer quando não se pode raciocinar e esperar quando não se consegue entender. A fé de Jesus é um dom que recebemos pela fé. Por isso que Hebreus 11 fala: ora, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas esperamos. E Hebreus 11:6 diz que nós, não importa que nós, né, agrademos a Deus pela fé, para que sejamos galardoador desta bênção que Deus tem para mim e para você. Que Deus continue te abençoando, tá? Que essa mensagem de hoje, da mensagem dos 3 anjos, a mensagem angélica, né, é mais uma oportunidade de Deus, dentro de todo esse contexto da palavra de Deus, das suas 2 testemunhas, para me alcançar cada dia, para alcançar você que chegou agora nessa live, que está aí, e você vê essa oportunidade que Jesus Cristo está te dando para receber. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue, né, com seu rosto inclinado para cada um de nós e nos conceda a sua paz e a salvação neste dia. Oremos. Obrigado, Deus, por tudo, por essa oportunidade única e nobre, celestial, dada por ti, na tua infinita sabedoria em providenciar este evangelho eterno que está dentro de Apocalipse, para alcançar a todos nós. Por favor, Senhor, perdoa nossos pecados, lava-nos, Pai querido, no teu sangue, derramado na cruz de Calvário, e salva-nos para ti. Te pedimos esta bênção e te oramos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Obrigada, meu irmão, por essa mensagem tremenda que o Senhor trouxe para nós essa manhã. Muito obrigada, viu? Nesse momento, onde alguns pedidos foram feitos alguns pedidos de oração, nesse momento nós vamos interceder. E para isso, nesse momento eu convido a nossa querida irmã Raimunda, que vai orar conosco. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, glorificado seja sempre o teu santo e poderoso nome, meu Senhor. Pai amado, toda a honra, Senhor, e toda a glória seja dado a Ti, pois Tu és digno, Senhor, de honra, glórias e louvores. Aqui estamos, meu Senhor amado, neste momento, de joelho prostrado ao pó da terra, tão somente para Te agradecer, ó Pai, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos deu, pelo fogo de vida e pela presença do Espírito Santo aqui pertinho de nós, ó Pai. Ó Deus poderoso e eterno, Pai de divina graça, poder e bondade. Aqui, meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero humildemente, Pai poderoso, clamar e suplicar ao Senhor pelo perdão dos meus e dos nossos pecados, Senhor. E Te apresentar, ó Pai amado, os pedidos que aqui foram feitos, meu Senhor. Eu creio, meu Deus, pelos meus olhos da fé, que o Espírito Santo do Senhor, que intercede por nós, está aqui neste momento, com todos esses nomes que foram colocados de oração feita. E o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, para que o Senhor atenda a nossa súplica, meu Pai amado, neste momento. Nós suplicamos o Senhor, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Paizinho querido,
Em nome de Jesus, o Senhor sabe, Pai, o que cada filho seu neste momento necessita. Por isso, meu Deus poderoso e eterno, conceda a cada um de nós as bênçãos desse dia e assim, meu Deus, tudo aquilo que está em nossos corações. Transforma nossa mente, nossa maneira de ser, de pensar e de agir. E que cada um de nós, Pai, que aqui se faz presente, tenha a certeza, Pai, que o Senhor já ouviu e irá, em nome de Jesus, responder conforme o teu querer e a tua vontade. Porque nós sabemos que a tua vontade é santa, boa e agradável. Ó Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração pelas respostas, meu Pai amado, pelas respostas de nossas orações que o Senhor tem respondido. O Senhor eu tive a alegria, meu Pai amado, de hoje ser uma senhora aposentada. Estou me sentindo um pouco cansada, com dores aqui e acolá, mas feliz, porque eu sei que em Cristo estou certa que o Senhor é poderoso para nos guardar até aquele grande dia quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Aceita nossa adoração a Ti, aceita também os nossos pedidos. Está neste momento, Senhor, de graça, como aroma suave. Nos batiza com Teu Santo Espírito, nos dê a paz. Pai, também eu ainda te peço de uma maneira toda especial, para que todas as pessoas que neste momento estão ouvindo e aquelas que ainda vai ouvir, papai, o Senhor, meu Deus, com Tua mão poderosa, tome Teus braços de amor e cura aqueles que precisam de cura física, espiritual, emocional. Apresentamos a Ti, ó Pai, os nossos irmãozinhos que estavam presentes ali, junto com que hoje se faz. Eu te agradeço. Unidade, nós temos que estar dentro por uma maneira oficial. Eu entrego em Tuas mãos todos os pedidos que aqui foram feitos e aqueles que ficaram guardados em cada coração. Nos batiza do Espírito, em nome de Jesus. Nós te pedimos hoje e sempre. Amém, meu Senhor. Amém, meu Pai. Amém, louvado seja Deus. Obrigada, minha irmã Raimunda, por esse momento de oração, minha amada. Agora vamos ficar e vamos nos alimentar da poderosa palavra de Deus. Amém. Então, bom dia, gente. Bom dia, o pessoal do Zoom. Bom dia, o pessoal do YouTube. Que o Espírito de Deus continue se fazendo presente em nossas vidas. Amém? Amém. Nesta manhã, desde que a Clara me convidou, eu fiquei assim meia confusa. O que falar? Eu estou um pouco rouca, mas acho que vai dar certo. Tá dando para me ouvir aí, né? Belezinha? Perfeito. Tá dando Então sim. tá. E eu disse assim, nós temos várias mulheres, né, na Bíblia, várias mulheres evangelizadoras, várias mulheres que levaram luz num determinado lugar e num determinado tempo, como nós temos hoje, porque Deus, ele levanta pessoas, né? Ele usa pessoas. E eu, olhando na palavra de Deus, na Bíblia, eu disse assim, meu Deus, me dá uma mensagem para amanhã, para o dia de sexta-feira. E eu estava com uma mensagem em mente, mas eu não estava satisfeita, eu estava inquieta. Porque eu disse, será que é essa a mensagem? E eu continuei orando a Deus, e nessa madrugada, às 2h pouca da manhã, Deus disse, é essa a mensagem. Então, esqueça aquela mensagem que você ia falar, é essa mensagem. É esta mulher. E é uma mulher assim que poucas pessoas, eu acho que já falou desta mulher. Ela não tem nem o nome dela constado na Bíblia. É citado uma única vez.
na palavra de Deus, né? Eu me lembrei também de Isabel, né, a mãe de João Batista. O homem que batizou o primeiro, o homem que batizou o missionário ícone da nossa história, né? Que foi Jesus Cristo. E depois eu pensei, eu disse assim, mas Senhor, o que eu vou falar dessa mulher? Ela só é citada uma vez na palavra de Deus. E a gente aprende que a gente deve olhar de um canto ao outro, né? Examinar e cuidar, mas Deus disse, é essa mensagem que você vai falar a princípio. E eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Mateus 27, 19. E diz assim: estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofre muito por causa dele. Quando essa mulher falou, foi até o seu esposo, foi não, ela enviou uma mensagem, ela, de certa forma, teve e não teve uma participação na história. Eu não sei se vocês já pararam para refletir nessa parte. É a única vez que fala da esposa de Pilatos. Pilatos foi aquele homem que julgou a Jesus Cristo. E Pilatos, por ouvir a mensagem da esposa dele, ele viu que a mensagem era forte. E, de certa forma, Pilatos teve medo. E ele fez aquela cena que a gente já sabe, que muitos hoje repetem. Lavou as mãos, como se dissesse, da minha mão não está o sangue desse inocente. Quem vai decidir é o povo. Mas a gente não está aqui para falar de Pilatos, mas a gente está aqui para falar da esposa dele, um pouco da esposa dele. Ela ficou, de certa forma, no anonimato. Ela poderia ter ido lá e ter falado mais um pouco. A gente sabia que era profecia, que tinha que se cumprir tudo aquilo. Mas ela ficou um pouco no oculto, ela mandou a mensagem, ela não foi até lá. E, às vezes, em nosso meio, em nossa igreja, temos mulheres assim, que ainda não descobriu o seu dom, que fica pensando, eu poderia fazer isso, eu poderia ir até este local, eu poderia ajudar a irmã em tal departamento. Eu tenho várias ideias sobre o Ministério da Mulher, e eu poderia estar ajudando, trabalhando junto com essa irmã. Eu poderia. Tem muitas mulheres assim no anonimato na igreja, no sentimento de querer fazer, mas simplesmente mandaram uma mensagem por alguém. E talvez não teve um impacto, mas não foi um impacto muito grande, do qual Jesus foi levado a julgamento pelo povo, né? Mas quem sabe se ela tivesse ido lá e tivesse falado mais, talvez não acontecesse naquele exato momento. Mas Deus sabe de tudo. Então, nós precisamos acordar. Eu achei interessante a irmã Joana, que deu testemunho. Foi a irmã Joana? Socorro. A irmã Socorro, que deu testemunho, né? Ela falou do projeto do Ministério da Mulher. Eu sempre disse, acho que a Eliesi sabe disso, e todas as meninas, quando eu reúno para falar do Ministério da Mulher, eu digo os ministérios, porque é um ministério, é um ministério que envolve toda a igreja. O Ministério da Mulher ele está envolvido com o departamento infantil, o Ministério da Mulher ele está envolvido com Dorcas, está envolvida com o departamento jovem. No início agora do mês de maio, o pessoal ficou me perguntando, algumas igrejas, né?
Irmã, quem é responsável pela programação do Dia das Mães? É o Ministério da Mulher? Eu disse não, mas ele está envolvido. É a direção jovem com o Ministério da Mulher. Porque o Ministério da Mulher geralmente gosta de fazer uns frufruzinhos, né? Uns mimozinhos, umas coisinhas. E tem muitos jovens que não é ligado a isso. Então, o Ministério da Mulher está ali envolvido, né? O Ministério da Mulher ele está envolvido em todos os departamentos da igreja. Então, se torna um cargo, de certa forma, pesado. Então, nós precisamos de mulheres que se envolvam. Todas as mulheres. Não é porque eu não sou a diretora, não é porque eu não sou a vice, que eu não vou dar ideias, não vou trabalhar junto. Eu acho muito interessante, quando eu reúno aqui com as minhas diretoras, a gente vai montar um programa, uma coisa, a gente procura saber ideias delas, porque elas têm, vocês têm ideias. Então, eu só preciso colocar em prática. Tem gente que diz assim, eu não sei dar estudo bíblico, irmã, como é que eu posso ser uma evangelista? Como é que eu posso ser? Você pode orar, né? Há diversas maneiras de você ser um evangelista. Você pode orar, você pode dar um folheto, você pode abrir o estudo bíblico, você não precisa dar o estudo bíblico. Então, há diversas formas. Essa blusa que a gente está vestida aqui, né? Eu, a Eliesia, a Clary, e eu creio que pode ter algumas que não estão vestidas hoje, mas tem essa blusa, né? Do SOS. Salvação, oração e serviço. Então, nós estamos aqui para salvar, para orar e em prol do serviço de Deus, né? Eu acho interessante muitas partes da Bíblia onde Deus coloca as mulheres. Eu digo porque mulheres, elas são corajosas, são destemidas, não temem em cair e novamente sacudir a saia, né? Sacudir a poeira da saia, limpar a poeira do sapato e se levantar novamente, se erguer. Eu digo assim que mulheres é como águia, elas renascem da cinza. E nós temos esse poderio porque foi Deus que nos concedeu. Porque sem Deus nós não somos nada. E nessa manhã eu também queria falar com vocês a respeito de mulheres. Mulheres que tomaram uma posição assim muito, eu digo assim, muito elevadas. Eu fico pensando nessas mulheres aqui de Mateus, continuamos no livro de Mateus, Mateus 28, que fala da ressurreição do nosso Jesus, do nosso amado Jesus. A missão, essa semana toda aqui nós falamos, eu vou. Quando Deus lhe chamar, você tem que dizer assim, eu vou. Não importa aonde, não importa o quê, porque Ele te capacita. Tem alguma interferência? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Sim, Ana, sim. Ah, tá. Vocês estão ouvindo alguma coisa em inglês aí? Acho que foi algum... Saiu uma vozinha aqui em inglês. Tirei já. Beleza. Pois assim, em Mateus 28, nós vemos ali uma missão muito honrosa. Eu não sei se vocês já repararam aqui, a missão dessas mulheres quando Jesus Cristo ressuscitou. A quem foi que o anjo deu a primeira mensagem após a ressurreição de Jesus? Vamos ver lá em Mateus 28, 5. O anjo, olha como ele disse aqui. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus. Elas estavam procurando quem? O seu amado mestre, Jesus. E ele disse, não tenha medo. Não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus. Que foi crucificado? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Jesus Cristo ressuscitou, como havia dito. É interessante aqui como
quando a gente faz assim, as mulheres estavam procurando Jesus. E aí a gente vê também uma certa descrença, né? Daquele povo que andou o tempo todo com Jesus e não prestou muito atenção nas palavras de Jesus, porque ele disse que ele não ficaria no túmulo, ele ressuscitaria. Mas mesmo assim, as mulheres foram procurar Jesus, porque acharam que ele ainda estaria lá. Mas Jesus, ele disse, eu vou ressuscitar. E quando Jesus ressuscitou, né, o anjo disse para ela, ele disse uma coisa que eu acho que mulher faz isso e faz muito bem. Muitas vezes para o bem e muitas vezes para o mal. Não é verdade? Nós sabemos disso. Ele disse assim, ó, o verso 7, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Não tem que já avisei. Então, ele disse o quê? Uma coisa que as mulheres fazem com muita maestria, passar a mensagem, né? Aí a gente tem que entender essa passar a mensagem. Muitas vezes é para o bem ou para o mal. Mas essa mensagem aqui que as mulheres passaram foi uma mensagem do bem. E por que o anjo não esperou um homem passar ou coisa assim para falar dessa mensagem? Ele esperou. Quando as mulheres chegaram, ele disse, vai e fala para os discípulos. O anjo poderia ter ido lá falar para os discípulos, mas ele deu a essas mulheres uma menção, como é que se eu digo assim, um trabalho honroso, né? Uma missão honrosa. Vá lá e fale de Jesus. E hoje ele tem dito isso para a gente. Vá lá, Eliesir. Vá lá, Joana. Vá lá, irmã Socorro, irmã Neuza, Isabel, Luísa, né? Vá lá e fale desse Jesus, que ele morreu, mas ele ressuscitou. Eu costumo dizer que nós estamos aqui neste mundo ainda, como a irmã Socorro falou, né? Que muitos descansaram, muitos dos nossos irmãos descansaram nessa época aí que nós estamos vivendo de Covid, de pandemia, no Senhor. E, sabe, aí tem uns que dizem assim, sabe lá Deus, porque eu escapei. Deus sabe realmente. Você tem uma missão ainda a cumprir. Você precisa ir para pregar este evangelho, né? O livro de Mateus continua dizendo assim no verso 8, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. Então, elas foram depressa. E hoje eu digo a vocês, a mensagem tem que ser depressa, porque o nosso mestre, ele está às portas, gente. As profecias estão se cumprindo, assim, de uma rapidez assustadora. Ele está retornando. Eu creio nisso. Eu creio. E tem pessoas que precisam saber disso. A gente, às vezes, duvida de que essa mensagem já não foi espalhada por todo mundo, mas ainda não foi. Porque muitas vezes o meu vizinho aqui do lado, ele nunca viu falar que Jesus vai voltar da maneira que eu sei, da maneira que a palavra dele, Deus, prova. Está dentro da Bíblia. Nós estamos com uma estudante em Pium, ela era de uma determinada religião, e ela era, assim, auxiliadora do pastor dessa religião que ela pertencia. E agora ela está tendo um grande embate para
de não aceitar o evangelho. Ela já aceitou o verdadeiro evangelho, mas ela está tendo um embate com a família, porque eles dizem assim: como é que você sabe que isso aí é verdadeiro? Você nasceu aqui, você sabe que isso aqui é a verdade. Ela disse assim: é porque eles não me mostraram outro livro a não ser esse. Tudo que eles pregaram para mim estava aqui dentro da palavra de Deus. Então, as profecias estão se cumprindo, gente. As pessoas estão clamando para que eu e você chegue até a porta dela e bata e diga: aqui está o Jesus que você precisa conhecer. Então, nós precisamos ir. Eu achei interessante aqui, tem uma parte da Bíblia que diz assim, ó: Deus fala através de quem ele escolhe. E Deus escolheu a cada um de vocês nesta manhã, para ser representante dele aqui neste mundo mau, para sermos luz, para irmos aonde ele mandar. Quando ele te fizer o convite, ou se ele está te fazendo o convite neste momento, aceite. Porque quando Deus nos oferece alguma coisa, ele só nos oferece coisas boas. Ele só nos oferece coisas boas. Ele quer o melhor para cada um de nós. E por que não retribuirmos um pouquinho e darmos o melhor de nós para Deus? Eu vou alcançar o meu mundo. Eu achei interessante demais esse tema. Esse tema aí dá uma semana de oração, dá muita coisa. O seu mundo é bem aí onde você está, na sua casa. Salvar a sua família, certo? Salvar o seu vizinho. Salvar o seu amigo de trabalho, o seu amigo de faculdade. Você precisa ir, porque o seu mundo está bem aí. Não precisa você ir mais longe, a menos que você já pregou para a sua família e já salvou, já ajudou a salvar. Eu me lembro da história de Raabe, né? Quando a gente fala Raabe, o pessoal diz assim: a prostituta. Eu não vejo assim. Eu vejo Raabe como a evangelista. Raabe foi uma evangelista e ela salvou o mundo dela. Incrível. Porque quando os espias falaram com ela que ela estava salva, porque ela já o havia os protegidos, ela disse assim: eu preciso que você salve a mim e a minha família. E nós, como mulheres, precisamos salvar primeiro a nossa família. Porque o que adianta você fazer lá fora e perder toda a sua família? Então, minha gente, trabalhe com o mundo que você tem aí. As 4 paredes primeiro da tua casa, ó. Teu filho, teu esposo. Quem sabe teu esposo não é da igreja ainda, não é seu filho, ou seu filho está afastado, mas continue trabalhando, continue evangelizando esse mundo seu aí. Porque não adianta, gente. Quando Jesus voltar, ele vai lhe perguntar assim: cadê o filho que eu te dei? Cadê o marido que eu te dei? Se você não faça como Afonso Pilatos, não faça como Pontes Pilatos, que simplesmente foi lá e lavou as mãos. Como quem diz assim: olha, irmã, eu já preguei para ele já é dono de si, ele já é dono do nariz dele, ele tem 20 e tantos anos, eu não posso fazer mais nada por ele. A oração intercessora, ela tem muito poder. E Deus vai lhe dar conforme o que você tem. E se você fez de tudo e ele que não escolheu isso, beleza. Mas enquanto houver fôlego de vida em você, mãe, pai, tia, tio, ore por este mundo que está em 4 paredes ao seu redor, que é sua família. E o importante de tudo não é falar tão somente, mas testemunhar dentro do seu lar. Porque muitas vezes a gente fala, né? Tem a boca veloz
em falar. Mas aí você não vive aquilo que você fala para seu filho, para seu marido, fica complicado ajudar a salvá-los. Então, o Espírito Santo, nesta manhã, está nos falando para nos transformarmos, para irmos ligeiro, como diz aqui em Mateus. Porque a palavra de Deus, ela é veloz e eficaz. E ela é como uma faca de 2 gumes. Quando ela penetra, gente. E aqui em Mateus, ele continua falando conosco, dizendo assim, ó, Deus, ele me deu uma mensagem e deu uma mensagem para você nesta manhã, um pedido. Ele diz assim, ó, portanto, vão e façam discípulos. Portanto, vão e alcance o seu mundo. Que Deus nos abençoe nesta manhã, nos dê força, nos dê sabedoria para sabermos lidar com todos esses nossos afazeres do dia e assim também fazer a sua tarefa, porque hoje nós temos uma igreja que está um pouco doente, mas precisamos ser luz em meio a essa doença espiritual que está pegando a nossa igreja, esse desânimo que está pegando os nossos irmãos e fazendo nossos irmãos de bonecos, de fantoches. Porque hoje as pessoas dizem que não tem tempo, as pessoas dizem que estão cansadas de lidar com os cargos na igreja e tudo mais. Mas é um tempo difícil que nós estamos passando, é um tempo difícil que a nossa igreja está passando. Mas eu sempre digo ao meu esposo aqui, olha, é profético? É, mas que não se cumpra em mim. E eu oro a Deus para que não se cumpra em nenhum de vocês. Que Deus nos abençoe neste dia e que possamos ir adiante, levando a mensagem dele avante. Esse é o meu desejo e a minha oração e o meu pedido nesta manhã, para que o Senhor retorne o mais rápido possível. Porque nós temos saudades de um lar que ainda nós não vimos, mas já ouvimos falar, porque eu ouço um passo de um Deus que se aproxima. E as pessoas precisam ouvir também esses passos. Que Deus nos abençoe e nos dê a paz dele em todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Essa é a minha mensagem. Amém. Amém. Glória a Deus. Ana. Glória Ore a Deus. conosco, por favor. Vamos orar. Pode encerrar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a prepararmos pessoas para o teu reino. Nos ajuda a testemunharmos na nossa família. Nos ajuda a salvarmos o nosso mundo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos com a certeza de que o Senhor nos ouviste nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E eu acrescento dizendo que não há limites para aqueles que se colocam na mão de Deus. Não há limites. Então, o meu apelo para você que ficou até agora e que não curtiu ainda, irmãos, deixa seu joinha para que outras, eu não entendo ainda, porque as pessoas deixem seu joinha para que outras vidas sejam alcançadas, porque isso não foi só uma pregação, não foi só um testemunho, isso foi um tutorial de uma vida de um evangelista. Você assiste, você aprende novamente, você entende o que é evangelismo. E louvado seja Deus por isso, certo? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, meu povo. Fiquem na paz. Deixa aí seu comentário, deixa aí o seu amém, para que outras vidas sejam abençoadas. Amém, irmã Lourdes. Amém, Cida. Amém, José. Amém, Maria do Carmo. Amém, irmã Maria Auxiliadora. Jane. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar, vamos louvar. Pensamentos podem ser alegres momentos, e quando penso, eu posso imaginar o céu aberto
anjos e homens, posso me ver no jardim a caminhar. Mas enquanto vivo aqui, tento contemplar o céu que um dia vou alcançar. Posso enxergar além, posso já sentir o bem que ver a Cristo vai causar. Eu vivo pela fé, cante acredito, acredito que muito além das nuvens existe um lugar de eterna paz. O caminho é pela cruz de Cristo, somente pela cruz vou alcançar um lar de eterna paz. Pensamentos podem ser alegres momentos, e quando penso, eu posso imaginar o céu aberto, anjos e homens, posso me ver no jardim a caminhar. Mas enquanto vivo aqui, tento contemplar o céu que um dia vou alcançar. Posso enxergar além, posso já sentir o bem que ver a Cristo vai causar. Eu vivo pela fé, eu acredito, Senhor, acredito que muito além das nuvens existe um lugar de eterna paz. O caminho é pela cruz de Cristo, somente pela cruz vou alcançar um lar de eterna paz. Cante no seu coração. Acredito que muito além das nuvens existe um lugar de eterna paz. Glória a Deus. O caminho é pela cruz de Cristo, somente pela cruz vou alcançar um lar de eterna paz. Somente pela cruz vou alcançar um lar de eterna paz. Amém, glória a Deus.